História Mil está mais uma vez aqui com vocês, ainda sobre as grandes navegações. Exatamente, as grandes navegações. Nós tivemos já a formação do Reino de Portugal e depois nós mais adiante teremos a formação do Reino Espanhol, que acontece em torno de 70 anos depois, né, vamos dizer assim, não da independência, mas da expulsão dos muçulmanos da Espanha, porque veja bem você, os muçulmanos estão, né, os islâmicos estão na Península Ibérica e é necessário expulsá-los de lá para poder iniciar a expansão marítima, no qual os países ibéricos tanto desejavam. E os primeiros a expulsarem esses caras são os portugueses, por isso eles são os precursores, eles que iniciam a grande expansão marítima. E nós sabemos que não foi só a expulsão deles o ponto, né, para iniciar a expansão, e sim houve outros detalhes, como a criação da escola de Sagres, né, onde eles estudavam a navegação, o movimento dos astros. Lá tínhamos também a questão da cartografia, e tinham vários professores ali, várias áreas afim dentro daquela famosa escola de Sagres, tudo voltado para começar e iniciar as grandes navegações, certo? A partir daí, nós temos algumas grandes viagens portuguesas, porque eles não iniciaram as grandes navegações somente pegando uma caravela lá, saindo de Portugal, contornando a África, chegaram lá no sul da África, passaram ali entre Madagascar e o continente africano ali, né, e chegaram até Calicut na Índia, onde iam buscar as especiarias, os temperos. Não. Estas viagens, esta expansão marítima portuguesa aconteceu em etapas, aos poucos, certo? Através de algumas viagens que eu vou falar hoje. E, inclusive, existia os famosos entrepostos comerciais. Esses entrepostos comerciais eram regiões onde os portugueses paravam no litoral africano e montavam ali tipo um QG, né, para ficarem ali descansando, para reabastecer os alimentos, para fazer reparos nas suas embarcações e assim por diante. E como que eles construíam ali? E os nativos africanos? Deixavam os portugueses ficar ali? Geralmente sim, ou os portugueses, devido à sua superioridade militar, expulsavam esses africanos do litoral e se instalavam ali, formando os famosos entrepostos comerciais, que na minha visão nada mais é do que bases de apoio, né, ao redor do litoral africano para as embarcações portuguesas que vinham da Europa, certo? Então, vamos de pronto ali às principais viagens. Uma das primeiras viagens que eu vejo, e obviamente depois da conquista de Ceuta, né? Depois da conquista de Ceuta, que é a guerra entre portugueses e os muçulmanos islâmicos ali na região do norte da África, tá? Começa então a expansão. E nós sabemos que os portugueses tinham dois tipos de embarcações, que eram as caravelas e também as famosas naus, tá? Então eles geralmente navegavam em grupos, não uma caravela só, não somente uma embarcação, tá? Em 3, 5, 10, 15, dependendo da viagem, tá? Iam até um ponto, se fixavam ali, estudavam aquele ponto ali, aumentavam o mapa cartográfico, porque o mapa deles não era como nós conhecemos a África hoje, nossos mapas hoje, tá? Era um mapa bem diferente do que é hoje, né? Inclusive o mapa aqui, ó, você pode ver, ó, é bem diferente, né, do nosso mapa atual. Então eles iam aumentando, né, as áreas no mapa, tá? E retornavam para Portugal. Depois voltavam ao primeiro ponto que eles pararam e um próximo ponto, né? Catalogavam tudo, voltavam para o primeiro ponto. Do primeiro ponto eles iam para o segundo eles iam para o terceiro e assim por diante, tá? Até chegar a famosa rota comercial até a Índia, onde eles queriam né, fazer o tal do comércio, né, a tal da compra das especiarias, tá? Então a primeira viagem foi a famosa viagem para ultrapassar o Cabo Bojador, tá? E ali tínhamos muitos ventos, muitas tempestades, e isso prejudicava um pouquinho a questão da navegação. Então existiam obstáculos a ser transpostos ali no famoso Cabo Bojador. E um cara, né, foi o responsável por ultrapassar o Cabo Bojador, que foi o famoso Gil Hannes, né? Gil Hannes ou Gil Eanes,
Esse cara aqui, ó. Ô, Gil, hein? Gil Anes, esse cara foi o responsável por passar pelo Cabo Bojador. E continuando a viagem, as grandes navegações portuguesas, uma outra grande navegação foi a navegação que transpôs, que chegou até o Cabo Verde. Exatamente. Lá no Cabo Verde, os portugueses chegaram, né, mais um obstáculo transposto, e continuam as grandes navegações. A próxima viagem dos portugueses, aí já estão lá, né, no sul, né, no extremo sul do continente africano. Eles já navegaram por toda a extensão, vamos dizer assim, do continente africano, tá? Que era uma extensão litorânea que dava para o Atlântico muito grande, né? Inclusive está aqui, ó, baita número, hein? Então, quando chegaram no final dessa extensão, no extremo sul da África, eles ali tiveram um grande problema, tá? Ali era uma região muito, assim, com muitos temporais, com muitos, vamos dizer assim, muitas ventanias, ventos muito fortes, né? E que muitas vezes destruíam muitas embarcações naquele ponto. Não é à toa que era chamado Cabo das Tormentas, certo? Então a terceira viagem importante de Portugal foi conseguir transpor o famoso Cabo das Tormentas, tá? Lá no extremo sul do continente africano. E o cara que transpôs foi esse cara aí, ó. Bartolomeu Dias, exatamente. Bartolomeu Dias transpôs, então, o Cabo das Tormentas, e inclusive, eu disse inclusive, ele rebatizou como Cabo da Boa Esperança, né? Por quê? Porque a partir dali, meu filho, a Índia estava, vamos dizer assim, eu não digo à vista, mas já estava bem próxima. Então, chegavam, né, estava aberto o caminho para chegar à Índia, não tinham mais tantos obstáculos assim, né? E a partir dali eles adentravam, navegavam em outro oceano, né, que era o famoso Oceano Índico, tá? Navegaram no Oceano Atlântico todo. Quando chegaram no Cabo das Tormentas ali, talvez da junção dos dois oceanos, né, do Índico e do Atlântico, uma região muito turbulenta ali, o Cabo das Tormentas. Quando atravessaram ali, tá, o navegador Bartolomeu Dias já visualizou, né, a questão de, em seguida, chegar à Índia, ou seja, na cidade de Calicut, exatamente, lá onde estavam as especiarias. Mas, para quem chegou a primeira vez na cidade de Calicut, na Índia, não foi Bartolomeu Dias. O cara que chegou, né, que finalizou essa rota comercial por via marítima, tá, foi um cara chamado Vasco da Gama. O Vasco da Gama, isso mesmo. O trem sem freio. Não é trem sem freio. O Vasco da Gama, o navegador português, foi o cara que conseguiu chegar lá na Índia, na cidade de Calicut, completando assim o traçado, né, a rota comercial marítima de Portugal até a Índia. Está inaugurada a rota comercial. A partir daí, Portugal vai navegar, né, vai conquistar mais territórios ali pela África. Vai haver a questão polêmica, né, da viagem de Pedro Álvares Cabral, que vai chegar ao Brasil. Muitos falam que foi por descuido, outros falam que não, que daria uma passadinha aqui para depois ir para a Índia. Então, Portugal vai se lançar ao mar assim por inteiro, né, conquistando várias e várias regiões. Primeiramente era a questão da rota comercial até a Índia, depois vamos vir a busca por ouro e prata, né, os metais preciosos que tanto o reino português absolutista gostaria. E aí nós temos uma outra situação. Por falar em Pedro Álvares Cabral e sua grande navegação, sua grande viagem, né, polêmica, nós temos ali a questão de quando Pedro Álvares Cabral chega ao Brasil. Opa! Estou escrevendo uma carta, exatamente. E como eu falei, a questão da chegada de Pedro Álvares Cabral ao Brasil, existem ali várias situações que nós podemos estudar ao decorrer do período que nós estamos vendo as grandes navegações, mas que esses assuntos aí causam polêmica e se
se agigantam aí polemicamente por várias e várias discussões, dependendo de cada historiador e do que cada um pensava no momento. Mas o fato é que, como eu falei, as polêmicas viagens de Cabral, elas são polêmicas porque muitos acreditam que Cabral veio ao Brasil já conhecendo as terras da América do Sul e para, vamos dizer assim, conferir o que tinha, tá, naquela linha imaginária do Tratado de Tordesilhas feito entre Portugal e Espanha e, vamos dizer assim, legitimado pelo Papa, né, a Igreja Católica. A Tratado de Tordesilhas traçava uma linha que vinha até, vamos dizer assim, onde hoje é a Laguna de Santa Catarina. Tá? Tudo isso pertencia a Portugal. Tá? E aí, como Pedro Álvares Cabral tinha que fazer a rota comercial à Índia, ele fez, vamos dizer assim, um desvio para chegar ao Brasil e conferir. Outros acreditam que foi por engano, né, por questões climáticas ou de ventos, tempestades, temporais, que a frota de Cabral se desviou do caminho original, da rota original, e veio parar aqui no Brasil, Terra Vista. O primeiro monte que eles enxergaram foi o Monte Pascal. Está ali, Monte Pascal. Enxergaram esse monte e ali eles viram que existia uma terra ali, né, uma Terra Vista. Mas nós sabemos que a expedição de Cabral contou com mais ou menos 13 navios, exatamente eu disse 13 navios, né, 13 embarcações, e em torno de 1.500 homens. Então, por que tanta gente? Bom, além do pessoal, da tripulação do navio, existiam ali os cientistas, existiam pesquisadores, o pessoal representante da Igreja Católica estava sempre nessas navegações de expansão marítima portuguesa, porque Portugal era um reino católico, né? Então sempre existia representantes da igreja junto para levar a fé católica adiante em outros mundos, para levar a salvação para mundos de nativos selvagens, né? Que não conheciam a Deus e assim por diante. Né? Isso já é um outro assunto polêmico também. Mas o fato é que existiam em torno de 1.500 homens, 13 embarcações. 13 embarcações. E aí Pedro Álvares Cabral se desvia da rota original, né, feita lá pelo Gil Hannes, pelo Bartolomeu Dias, pelo Vasco da Gama e assim por diante, se desvia dessa rota e vai chegar então ao Brasil, tá? E ao Brasil, chegando, ele vai posteriormente rezar a primeira missa, né? E o fato é que os portugueses se espantaram, né, se surpreenderam com o que viram. Né? Primeiramente, os nativos aqui no Brasil não utilizavam roupas, viviam pelados, né? Mostrando as vergonhas, segundo os portugueses falavam, e como eles eram muito católicos, né? A questão da cobrir o corpo e tudo mais, isso meio que chocou eles. Né? A questão da natureza também, era um ambiente tropical, cheio, né? Tomado de florestas, né? Florestas, olha só, olha lá, o mico-leão dourado, tomado de florestas. Também chamou a atenção a beleza natural desta terra. Né? E aí nós entramos na questão da carta, né, escrita ao Reino de Portugal. Por quê? Porque sempre existia um escrivão, uma pessoa que ia junto escrevendo, né, tal do diário de bordo, vamos dizer assim, a carta famosa lá para o rei Dom Manuel na época. Então recebe a carta de um cara chamado Pero Vaz de Caminha. Tá? Existem outros dois relatos sobre o descobrimento do Brasil, né? Um é um tal de João, não me lembro o nome agora, tá? Vai aparecer aqui o nome dele. E o outro, um piloto, né? Vamos dizer assim, um navegador também que estava nas embarcações, são relatos do descobrimento do Brasil. Mas a carta oficial é de Pero Vaz de Caminha, é o escrivão oficial da viagem, né? E ele vai escrever uma carta onde vai falar sobre a nudez do povo, sobre as grandes belezas naturais, sobre a questão do idioma, né, do dialeto que os nativos falavam naquela terra que eles não conheciam também. Mas também vai falar que conseguiram fazer trocas com esses nativos, né, de alguns pertences ali, né, quem sabe muitas vezes se fala, né, espelhinho, pentezinho, não sei o que mais, e assim por diante, trocas, né? E tudo isso vai estar relatado nesta carta de Pero Vaz de Caminha ao rei português Dom Manuel. Tá? Então, esse é o primeiro ponto, né, o primeiro impacto, né, que os portugueses têm dessas novas terras. Né? É óbvio que eles buscavam ali, provavelmente, ouro e prata, né, as riquezas.
mas eles vão demorar um pouquinho para entrarem, né, desembarcarem, entrarem na terra ali e descobrirem que, né, não tem ouro e prata assim no primeiro momento. Né? Vai haver a questão depois, mais adiante, da extração do pau-brasil e depois da cana-de-açúcar, até lá, quase 200 anos depois, encontrar ouro lá na região de Minas Gerais. Né? Mas isso é outra história. Tá? O fato é que fica aqui então um relato da viagem de Pedro Álvares Cabral e sabemos que Pero Vaz de Caminha, esse cara aqui, ó, esse cara, parabéns, Pero. Esse cara, ele escreveu a carta, né, dando os detalhes da chegada dos portugueses ao Brasil e depois, provavelmente, retomaram para chegar até a sua rota, que era a rota de origem, né, a rota oficial, que era a chegada a Calicut, na Índia. Qualquer dúvida, me procure nas mídias, estou à disposição, pessoal. Valeu, obrigado.